Vamos falar de um crime chocante, um julgamento esperado por muito tempo. Um caso que estava no arquivo morto, mas que o repórter Jairo Nascimento resgatou e vai mostrar detalhes agora, na tela do Tribuna. Imagine você de casa, está aqui neste ponto de ônibus e de repente alguém vem, atira contra você e lhe assassina. Vários disparos acertam o rapaz, que cai morto na hora. Os assassinos não respeitam os outros, nem a vida. Esse caso, a partir de agora, com exclusividade aqui no nosso Arquivo Morto. Página 1 do nosso Arquivo Morto, o título é Más Companhias, falando sobre a história de Dylan José Feitosa, um rapaz de 24 anos. Segundo a família, desde então sempre muito quieto, calado, pacato. Quando adulto, ele tem o seu primeiro contato com bebida alcoólica, com os passeios à noite e também com algumas pessoas de má índole. Os amigos, os supostos amigos, teriam envolvido inclusive numa situação de uma tentativa de assalto, que acabou levando Dylan para a prisão. Ele ficou preso durante algumas horas, assinou um termo circunstanciado e foi solto. Essas más companhias também tinham envolvimento com o tráfico de drogas na região do Tatuquara. Dylan poderia ser usuário, mas também poderia estar envolvido com a venda dos entorpecentes. Isso seria a causa do seu fim. As drogas não perdoam, muito menos os funcionários do tráfico. Capítulo 2. A morte. Dylan tinha amizade com Wellington e também com Jamerson. Todos faziam parte de uma disputa violenta e sangrenta pelo tráfico de drogas do bairro Tatuquara. Acontece que Jamerson e também Wellington bolam um plano. Eles perseguiriam e depois acabariam com a vida de Dylan. Dylan, ele seria usuário e também responsável pela mercancia de drogas. Segundo consta, ele não teria pago a quantia para o traficante, que no caso as informações indicam que seria o Wellington, o vulgo Tom. E em razão disso, ele teve a sua sentença de morte decretada. Tudo isso aconteceu no dia 30 de novembro de 2017. Era um sábado, 11 horas da manhã, em plena luz do dia. As câmeras de segurança de um supermercado registraram a ação covarde. Enquanto um protege o outro parceiro, utilizando um veículo, o outro, Wellington, armado, assassina Dylan num ponto de ônibus, sob olhares das demais pessoas que estavam ali. Os investigadores acabaram então localizando circuitos de monitoramento que gravaram toda a mecânica do crime, um crime extremamente bárbaro, dotado de uma grande torpeza. O ponto de ônibus estava lotado. Outras pessoas poderiam ter morrido. Os assassinos, até então desconhecidos, fogem num carro bordô. Nós estamos aqui na rua Presidente João Goulart, onde tudo aconteceu no bairro Tatuquara. Mais de um ano depois de tudo isso, nós viemos aqui procurar pela família. Descobrimos que a mãe do Dylan morava nesta rua aqui atrás, cerca de 200 metros do ponto de ônibus. Depois do assassinato do filho, a mulher ficou inconsolável. Desesperada, ela deixou o bairro, com medo de represálias e também para se esquecer. Ela não quer lembranças, tanto que não foi ouvida no inquérito. Não quis participar de nada que envolvesse o assassinato do filho e nem quer saber informações daquilo que pode acontecer com os algozes, com as duas pessoas que respondem pela morte do Dylan. A dor morou nesta rua. Hoje, ela se mudou, mas estará sempre junto com a mãe deste rapaz. Em dias, o júri popular
poderá dar uma resposta, mesmo que ela não queira ouvir. Agora no capítulo 3, a prisão. Os dois envolvidos neste assassinato são presos pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. No dia 22 de janeiro de 2018, eles são apresentados à imprensa e acusados e indiciados por um homicídio qualificado. Os principais suspeitos pela morte cruel de Dylan no meio da rua. Acabou-se então levantando mais informações e chegando até o condutor do automóvel, o Jamerson. Esse veículo, na oportunidade, ele foi apreendido. Esse rapaz se apresentou aqui na DHPP, entretanto, não tinha sido ainda reconhecido. Posteriormente a isso, em um trabalho de inteligência, acabou-se então colhendo testemunhos no sentido de que ele seria o piloto de fuga do crime e testemunhas também disseram quem seria o autor, que é a pessoa de Wellington, vulgo Tom, 19 anos de idade. Wellington de Souza e Jamerson da Silva, ambos com 19 anos, são detidos. Na casa deles, o cão policial fareja encontra buchas de maconha prontas para venda e R$200 em dinheiro trocado. Os acusados negaram os crimes e ficaram à disposição da justiça. De acordo com a investigação, Wellington seria o responsável por puxar o gatilho. Desde então, a dupla está presa. E por fim, o capítulo número 4 dessa história, a justiça. Wellington torna-se réu neste processo e o juiz decide levá-lo a júri popular. O seu destino está na mão de um conselho, o Conselho de Sentença. A Constituição Federal determina o trabalho de um júri formado por representantes da população neste tipo de caso. O nosso jornalismo vai acompanhar de perto o resultado. A lei é muito clara. Como o Wellington praticou o homicídio, será ele e não o Jamerson quem responderá por esse crime diante do tribunal do júri. Aqui, o Conselho de Sentença decidirá o seu destino. Talvez ele possa vir a pegar, inclusive, a pena máxima por homicídio qualificado. 30 anos de cadeia. É isso que nós saberemos no próximo dia 20 deste mês. A resposta deste caso. A favor dele, 4 testemunhas de defesa. Contra o Wellington, 5 de acusação. E depois, a resposta daqueles que lhe darão liberdade ou uma sentença pesada. Segunda-feira acontece o julgamento. O Tribuna da Massa não esquece. Nós estamos juntos na luta por justiça.